Estamos de volta às 7h30. Estamos recebendo aqui no estúdio do Informação, Marcos Chagas, da Federação Pessoal Rede. Marcos, bom dia. Um grande abraço, prazer em estar conosco aqui. Bom dia, eu agradeço o espaço da rádio e vamos fazer um bom debate, pensar a cidade aí no espaço da rádio. Ok, Marcos. Alguma pergunta aí, Tesouro? Vamos começar trazendo a apresentação do próprio Marcos, né? É importante que a gente possa ter nesse começo o ouvinte conhecendo o Marcos, sabendo da sua trajetória. Rapidamente, Marcos, quem é você? Conta aí para o nosso ouvinte, para o eleitor de Bauru. Então, eu sou o professor Marcos Chagas, eu sou professor da rede pública, eu dou aula de sociologia, então fui formado na universidade em ciências sociais e tenho mestrado em sociologia pela Unesp Marília. Eu sou morador ali do Jardim Andorfato e vivencio, morando na periferia, enquanto trabalhador, toda essa realidade que a gente vive em Bauru. Nunca saí candidato, tenho 42 anos, nunca me interessei de participar da política, mas por tudo aquilo que eu vi nos últimos anos, isso me fez entender a importância da gente se colocar na política, da gente fazer a discussão, estar presente para que a gente possa mudar essa realidade, esse sofrimento que a gente vê na cidade de Bauru e que esse sofrimento, inclusive, de morte, de perda de vidas na nossa cidade por conta da ineficiência da ação do poder público, né? Você tem uma atuação já há algum tempo na área de educação também, não é, Marcos? Você é diretor, se não me falha a memória, da PUESP, faz parte do trabalho da luta dos professores. Essa também deve ser uma das bandeiras que você traz para a discussão pública durante a sua campanha? Perfeito, eu sou diretor da APUESP, que é o Sindicato dos Professores, e a gente tem uma longa trajetória já na discussão da educação, das pautas da educação, e com certeza o nosso programa em relação à educação é prioritário. Nós entendemos que a educação é a base de todo o processo de organização da sociedade e que nós temos que ter um investimento, um carinho, um cuidado muito grande com a educação, porque é a formação das nossas crianças, é a formação do futuro, é como a gente estrutura a nossa sociedade, e quando a gente falha nesse processo, a gente compromete todo o futuro. Então, a educação, com certeza, como professor, como educador, como lutador da educação, a pauta da educação é uma das nossas prioridades. Hoje existe uma preocupação muito grande, Marcos, eu acredito, e vejo isso muito nas pessoas, naqueles que estão pensando a cidade, o estado e o próprio país do ponto de vista da direção dos destinos, Nós temos uma cidade, por exemplo, aí com mais de 2 bilhões em orçamento para gerir. Do ponto de vista de preparação, do ponto de vista de mergulhar para conhecer um pouquinho como é que é o funcionamento, o que o Marcos fez a partir do momento que pensou, como você mesmo disse agora há pouco, que era possível se colocar para discutir a cidade, para propor algo de diferente daquilo que nós temos ou já tivemos. Do ponto de vista prático da administração pública, o que você pode apresentar para o eleitor? Então, eu sou um morador da periferia que vivencia essa realidade, então acho que o primeiro ponto é partir de conhecer a realidade. Conhecer o que vive, o que sofre, o que sente o povo, e não de um olhar distante em relação a isso. Acho que é o primeiro passo. O segundo passo é que a gente faz isso de forma coletiva, Então, o PSOL já há bastante tempo está fazendo a discussão, está de forma aberta com a população, nas regiões, em vários locais da cidade, fazendo esse debate com a população para entender esse processo e também todo o processo de formação que a gente faz interno, de estudar os planos, de pensar as estratégias de como lidar com cada ponto da pauta que a gente quer modificar na nossa cidade. Do ponto de vista técnico de administração, vocês contariam, então, com um pessoal que fosse especializado nessa área para, a partir dessas discussões públicas, materializar essa expectativa, seria isso? Sim. É que a gente tem que colocar que o papel do prefeito em si é um papel
principalmente político. Ele tem que levar a expectativa, tem de criar a perspectiva do futuro. É um papel que tem que empolgar a população e as pessoas para buscar algo melhor para a cidade. E aí o papel técnico, né, você tem algumas pessoas para ser específico para aquela condição, mas não podemos olhar para o papel do prefeito meramente como administrativo, né, porque senão a gente é permanecer como estamos. O papel principal, né, de um prefeito que está na administração é conseguir ter esse olhar para o futuro, é conseguir direcionar as ações administrativas para a busca daquilo que a gente quer para a sociedade, né? Do ponto de vista dessa pauta que você colocou nessa discussão na Federação PSOL-Rede, dá para você colocar para a gente pelo menos 2 ou 3 premissas importantes que vocês entendem que precisa mudar na cidade? É difícil a gente chegar até na redução de algumas, né? Porque a gente vive uma realidade muito difícil na nossa cidade, mas nós nos pautamos pela seguinte condição, de que o nosso papel enquanto administrador, isso inclusive está na lei orgânica do município, né? O papel da administração é combater a desigualdade, é buscar na sociedade a garantias dos direitos, das condições necessárias para a população bauruense. Então, uma dos nossos nortes de organização é este combate à desigualdade que a gente tem e que vem aumentando cada vez mais em Bauru. Depois, a garantia de que tenha um serviço público de qualidade para a população e que esse serviço público seja prestado pela prefeitura, que não opte, né, para poder terceirizar, para privatizar, que é quando o serviço encarece e piora para a população, mas um serviço público que garanta qualidade no atendimento, que atenda a população e que busque garantir isso. Nós vivemos uma realidade hoje em dia onde mesmo o trabalhador, que ele tem um trabalho, ele não é desempregado, mesmo sendo um trabalhador, ele está vivendo mal. Ele não ganha o suficiente para ter uma qualidade de vida, para se alimentar, para morar, para poder ter lazer. Então, tem um papel cada vez mais importante da prefeitura para poder estruturar a nossa cidade, a garantir essas pessoas que são trabalhadores, mas que não estão tendo o mínimo de dignidade para poder viver na nossa cidade. Então, a importância, né, que a gente tem do serviço público, da estruturação, da ação da prefeitura para poder garantir que em Bauru, na nossa cidade, todos os trabalhadores, toda a população viverá com dignidade. Ô Marcos, o que você ouve no seu dia a dia, no contato com as pessoas? O que você mais ouve das pessoas? Eu sou professor, né, então o meu maior contato são os adolescentes. O que eu sinto muito nesse contato, Marcos, é que os jovens eles estão muito desiludidos com o futuro. Eles estão muito desencantados com o mundo que a gente vive. E inclusive adoecidos, né? A gente tem um adoecimento muito grande de doenças psicológicas dos nossos jovens, e me chama muito a atenção esse processo de desencantamento, né? Então eles olham para o seu meio que já está desestruturado, os serviços públicos, a estrutura da própria cidade que vivem, e não vem saída, não vem perspectiva. Acho que isso é o mais triste que eu tenho contato, né, que é esse contato cotidiano que eu tenho na sala de aula. O nosso ouvinte aqui, o Daniel, está perguntando para você, Marcos, como sendo, né, da área de educação, como é que você vê 2 situações hoje, e inclusive uma delas é discussão corrente na área, que seria a chamada escola sem partido e a escola cívico-militar. Como é que você vê isso? Olha, posso começar da escola cívico-militar, né? A escola cívico-militar, a gente tem inclusive uma decisão atual, né, do desembargador no estado de São Paulo, que parou o processo de implementação que o governo Tarcísio iniciou, porque ela é ilegal, né? Do ponto de vista da nossa Constituição, do ponto de vista do projeto de educação que nós temos para o país, ela é ilegal. A escola tem de ser plenamente democrática, ela precisa
ser pensada de um outro formato, e que nós temos os papéis, né? O papel da segurança, que tem a sua ação, o papel da educação. Então, na escola, o papel que deve priorizar é o papel da educação. Então, se a gente está preocupado com a segurança dentro da escola, a gente tem que pensar medidas educacionais para que resolva isso. A gente tem que valorizar o professor, a gente tem que diminuir alunos na sala de aula, a gente tem que ter esse papel de retomar a condição do professor de ser o responsável pela sala de aula, que atualmente, né, a gente tem interferência de fora da direção, da própria secretaria, o professor já não tem mais o poder na sala de aula, né, de administrar a sua aula. A gente tem que ter funcionário nas escolas, a maior parte, eu posso dizer, inclusive quase todas as escolas que a gente tem não tem o número adequado de funcionário. É assim que a gente resolve nossos problemas, investindo na educação, investindo nesse processo. Na questão da escola sem partido, né, o projeto em si, ele já também é um projeto ilegal, também a forma de entendimento, né, é meramente um discurso. A educação tem que ser diversa, tem que formar os alunos, né, de maneira diversa para compreender todo o processo humano e não ser fechado em um ou outro processo, né? Tipo, a gente está pensando em formar seres humanos, então essa formação tem de ser o mais ampla possível e não criar nenhum impedimento para que as pessoas, os alunos e as pessoas não tenham acesso a um tema, ao outro, àquilo, mas que seja uma formação plena. A gente só tende a ganhar com isso, a gente não limita aquilo que nossos alunos vão aprender. Falando de educação especificamente aqui em Bauru, você pode traçar um parâmetro ou uma avaliação geral sobre como você, como professor, vê a educação, e aí eu vou fazer um outro recorte, né? Porque nós temos a educação estadual e nós temos a educação municipal, que são gestões distintas. Como é que você vê essa situação hoje em Bauru? Para ser sincero, eu vejo a situação assim. Boa parte das famílias de classe média, eles se apertam financeiramente para poder pagar uma escola particular para o seu filho, por conta de ser um pouco melhor e garantir umas condições, né, para o desenvolvimento do seu filho. Então, para que as pessoas continuem fazendo esse processo de tirar da sua renda, então você apertou, você está diminuindo coisas, o seu orçamento que você poderia fazer na qualidade da sua vida para poder pagar uma escola privada. Caso você tenha a melhoria do sistema público, o primeiro efeito que tem é as famílias tirarem da escola privada e colocar na pública e ter o seu orçamento, né, tipo, que possa ser usado para outros fins. Então, o que eu vejo na administração municipal é um esforço para piorar a educação pública. Porque tem recurso, porque dinheiro tem, porque aí é legal, está previsto, né, no orçamento, tem que destinar, e aí você vê uma série de ações sendo feitas para usar esse dinheiro para outros fins, como a gente viu aqui, compra de imóveis sem nenhuma função para a educação, como a gente vê os gastos com uniforme para cima daquilo que deveria, mas é um esforço para poder não ser usado na melhoria da educação, para poder não ter esse efeito sobre o sistema privado de educação, né, de você direcionar os alunos para a educação pública. Então, nós tivemos já um período, né, da nossa construção, um processo de estruturação da nossa educação pública muito boa, que inclusive serviu de exemplo, era um modelo, e se faz um esforço enorme para desmontar isso. Infelizmente, é a lógica que está implementada na nossa administração. Tem interesses envolvidos, você escolhe um interesse, você favorece o sistema privado, você quer favorecer, você desmonta a educação pública e as pessoas vão se apertar ao máximo para a educação privada e pagar para o seu filho estudar. Você melhora a educação pública, você favorece a população, inclusive a população mais pobre, mas desfavorece as empresas privadas de educação, porque tem uma migração e isso faz parte desse processo de organização da educação. Ô Marcos, fale um